Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra há 2000 anos. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 7, intitulado Teias do Infortúnio. Hoje é exatamente 19 de julho de 2021. Vamos envolver o nosso irmão Augusto, que irá fazer a nossa prece de abertura, a nossa prece, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer uma rápida recapitulação do nosso último capítulo, né? E é com muita alegria, mestre e amigo Jesus, que estamos reunidos em teu nome e te rogamos para que a espiritualidade amiga possa intuir a nós todos que vamos adentrar esta obra, continuando o estudo sobre há 2000 anos, e que possamos aproveitar esses ensinamentos e assim buscarmos cada vez mais nos conectarmos contigo, mestre, nessa nossa caminhada. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. No capítulo passado, nós vimos o sacrifício dos primeiros cristãos no ano de 58. Vimos ainda Lívia no mundo espiritual, cerca de 200 que foram sacrificados no circo romano, que ouviram uma palestra de Jesus. E no final dessa palestra, depois de um tempo de refazimento, foram se encaminhando para esferas superiores por uma entidade angelical. E Lívia pediu dessa entidade que ela queria voltar para acompanhar o Públio Lentulus, a alma de sua alma. E ela volta com Simeão e encontra Públio ajoelhado no crucifixo que ela deixou, e isso lhe dá uma alegria. Então é nessa parte que nós terminamos. Então vamos lá. Teias do Infortúnio. Está aqui ao nosso lado Aramita, que fez a prece, nossa querida amiga Carla, que irá fazer a voz da Flávia, o nosso querido irmão Augusto, que irá fazer a voz do Plínio, e o nosso querido irmão Tarcísio, que irá fazer a voz do André de Giores. Parecia que o ano 58 estava destinado a assinalar os mais penosos incidentes para a vida do senador Lentulus e da sua família. Porque recorda, se Lívia achou que Lentulus estaria passando por uma grande angústia, o que é que o Simeão falou? Públio Lentulus não está longe da sua mais angustiosa provação na atual existência. Então, vamos lá. Para a vida do senador Lentulus e a de sua família. A morte de Calpurnia e o falecimento inesperado de Lívia, dolorosos acontecimentos que impuseram à casa um luto permanente, obrigaram Plínio Severus a conchegar-se um pouco mais ao ambiente doméstico, onde instituíra uma trégua aos seus desatinos de homem ainda novo, para viver em relativa calma ao lado da esposa. Aurélia, quem lembra de Aurélia, Aramita? Aurélia é a filha de Fúvia, que é apaixonada pelo Plínio. Olha só a Aurélia. Aurélia, contudo, na violência de suas pretensões, olha como é, mano, violência de suas pretensões, não descansava. Conseguindo introduzir uma serva astuta junto de Flávia, de conformidade com o antigo projeto da sua mentalidade doentia, iniciou a sinistra execução de um plano diabólico, no sentido de envenenar vagarosamente a rival retraída e desditosa. A princípio, observou a filha do senador que lhe surgiam algumas erupções cutâneas que,
Consideradas de só menos importância, foram tratadas tão somente a pasta de miolo de pão misturado ao leite de jumenta, medicamento havido na época como específico dos mais eficazes para a conservação da pele. Lá vai você pegar o miolo do pão, o leite da jumenta e fazer uma papadinha. Não vá fazer isso. Aqui nós estamos no 1º século do cristianismo. Então, olha só o que ela fez. A Aurélia inseriu no lar de Flávia uma funcionária, uma serva, que está devagarinho envenenando a Flávia. Ela teve ali umas erupções cutâneas. O que é isso, enfermeira? Umas feridinhas na pele. A esposa de Plínio, todavia, queixava-se incessantemente de fraqueza geral, apresentando o mais profundo desânimo. Quanto a Plínio, o retorno à normalidade da vida pública e entregar-se de novo ao violento amor de Aurélia foi questão de poucos dias, regressando à vida espetaculosa com a amante e agora com a situação sentimental muito agravada pelas caluniosas denúncias de Saul acerca das relações afetuosas de Agripa com a esposa. Quem era Saul de Gioras? O filho de André de Gioras, que foi primeiro como escravo na casa de Plínio e de Agripa, e depois como companheiro e liberto, foi como amigo, só que ele é apaixonado pela esposa de Plínio, a Flávia. E é um espírito ciumento e possessivo, e ele tá botando para cima. E ele descobriu do amor que o Agripa sente por ela, pela Flávia, e envenenou já essa relação pro Plínio, já ensinou que tinha alguma coisa ali. Ele está aí manipulando, porque na verdade é aquilo que a gente diz. Quando a gente está usando uma lente vermelha, para onde nós olharmos, nós vamos ver vermelho. Então, o que a tia está querendo dizer? Como ele só conhece esse tipo de sentimento, essa paixão avassaladora, esse sentimento, ele consegue projetar isso em todas as pessoas. Então, em verdade, ele projeta a sua deficiência no Plínio. O Agripa até ama verdadeiramente a Flávia, mas ele conseguiu sublimar esse sentimento, enquanto Gioras não, que é o Saul. O Saul de Gioras contratou os serviços do Araxes, não esqueçamos. Sim, não vamos esquecer disso. Pagou uma boa grana, né? Tá pagando. E quem é Araxes, Mita? Araxes é um médium que faz as poções, as coisas, e ele diz feiticeiro, mas é um médium que entra em contato com o mundo espiritual. E o Araxes falou para ele não fazer isso, mas ele é um espírito violento e quer a Flávia de qualquer jeito. E o Araxes disse que ele já fez isso antes para ele não fazer de novo. Não fazer de novo, em outras existências. Né? É. Então, depois da nós vamos aqui recordar a história, né? Vamos lá. Plínio Severo, embora generoso, era impulsivo. No regime familiar, seu espírito era o desses tiranos domésticos que, adotando a conduta mais desresgrada e incompreensível, não toleram a mínima falta no santuário da família. Mudou? Não. Não é assim? Sim. O cidadão, o ser humano, o irmão, o filho de Deus, apronta tudo que tem direito fora de casa e dentro de casa quer respeito e acaba sendo aquela pessoa extremamente puritana. Como ele usou aqui o termo, tirano doméstico. Não tolera a mínima falta no santuário da família. A despeito de sua orientação errônea e condenável, passou a vigiar constantemente o irmão e a esposa, com a feroz impulsividade do leão ofendido. Saul de Gioras, por sua vez, despeitado com a sublime e fraternal afeição entre Flávia e Agripa, lembrando que Agripa é o irmão de Plínio,
não perdia ensejo, ou seja, oportunidade, para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe as calúnias mais torpes e injustificáveis. O senador Públio passou por isso? Sim. Lembra do Supício? Era aquele que chegava e ficava ali só envenenando o sentimento, o coração do senador, mas o senador soube sempre se posicionar muito bem. Aqui não é o caso de Plínio, até porque existe uma amizade. Eles têm em Saul, um irmão, porque foi criado ali como um irmão, né, juntos. Então ele acredita que Saul está falando a verdade. E em verdade, o Saul está só envenenando, mas o Saul também acredita que os dois têm um caso. Então, olha só, Saul de Gióras, por sua vez, despeitado com a sublime e fraternal afeição entre Flávia e Agripa, não perdia ensejo para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe as calúnias mais torpes e injustificáveis. Agripa, na sua generosidade e no seu sentimentalismo, não podia adivinhar as ciladas que o enredavam na vida comum e prosseguia com a preciosa atenção de sua amizade junto da mulher que não podia amá-lo, senão com sublimado amor fraterno. Então, a maldade que está no coração de Saul, essa maldade não existe em Agripa. Então, Agripa não consegue nem atinar que ele tenha essa ideia em relação à relação de Agripa com Flávia. Mas, em compensação, o Saul consegue ver maldade em tudo, porque a maldade está dentro dele. O ex-escravo dos severos, que é Saul, não perdia, contudo, as esperanças. Procurando frequentemente o velho Araxes. Quem é o Araxes, Aramita? O feiticeiro. Que aumentava de cupidez e ambição, à medida que se lhe multiplicavam os anos, aguardava ansiosamente o instante de realizar sua apaixonada aspiração. Observando que Flávia Lentúlia dispensava profunda afeição a Agripa, não trepidou em ver sinceramente nos seus menores gestos uma prova de amor intenso e correspondido, procurando insinuar-se por todos os modos, a fim de captar-lhe igualmente o interesse e a atenção. Então, o que ele fez? Ele foi para cima. Foi para cima, começou a se insinuar, começou a envolvê-la para ver se conseguia conquistá-la. Porque ele achava que tinha alguma coisa entre a Flávia e o Agripa. Se tem lá, pode ter para mim também. Se ela traiu o Plínio com o irmão, pode sobrar aqui um cadinho também para mim. E, gente, a gente começa a parar para observar, a gente vê isso aqui, essa novela, né, essa história real. Isso não se repete hoje? Mais do que a gente possa imaginar. E aí é interessante nós percebermos, quando a gente vê isso aqui, está no século I da era cristã, e nós estamos no ano de 2021, mas nós ainda estamos em volta com esses mesmos problemas. Então, quantas vezes a gente tem repetido as mesmas histórias? Uma noite, depois de mais de 2 meses de expectativa ansiosa para atingir seus fins ignóbeis, conseguiu aproximar-se da jovem senhora, quando sozinha ela repousava em largo divã do espaçoso terraço. Lembra que ela está sendo envenenada, ela já está bem fragilizada. Do alto, contemplavam-se os mais belos panoramas da cidade. Então, clareada pelo brilho das primeiras estrelas, na languidez, ou seja, na fraqueza suave do crepúsculo. As brisas cariciosas da tarde, tranquila, traziam sons de alaúdes e harpas, tangidos nas vizinhanças, como se fossem vozes harmoniosas do seio imenso da noite. Olha só, os vizinhos antigamente também tocavam, né? Tinha música, mas não era esse forrobodó de hoje, que ninguém merece, né? Ouvir os alaúdes e as harpas, né? Bem melhor. Saul fixou a mulher cobiçada,
observando-lhe o formoso e delicado semblante de Madonna, de uma palidez de neve, sob o domínio de um langor, ou seja, de um abatimento, de uma moleza, doentio e inexplicável. Aquela criatura representava o objeto de todas as suas aspirações violentas e rudes. A meta da sua felicidade, impossível e impetuosa. Na materialidade dos seus sentimentos, não a podia amar como se fora um irmão, e sim com a brutalidade dos seus impuros desejos. Disse resoluto, depois de fitar-lhe o rosto demoradamente: Senhora, há muitos anos espero um minuto como este, para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos acima de tudo, até da própria vida. Sei que para mim estais num plano inacessível, mas que fazer se não consigo dominar esta adoração, este intenso amor de minha alma? Você viu que ele já chegou rasgando, né? Chegou chegando, não tem, né? Há muitos anos espero um minuto como este para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos acima de tudo, até da própria vida. Meus irmãos, é impossível um amor verdadeiro querendo que o outro se complique com um outro alguém. Porque aqui, para que esse amor se realize, é necessário que ela venha atrair o esposo ou até mesmo abandonar esse casamento. Então, para pensar, que amor é esse? De que amor nós estamos falando, já que nós acabamos incentivando o outro a abandonar o seu compromisso? Então, em verdade, aqui, o Saul, ele quer ser atendido nos seus desejos e nos seus caprichos, que são doentios. Gente, se você está numa relação ou num tipo de sentimento em que você não consegue tirar a pessoa do pensamento, que você pensa 24 horas, que você não consegue fazer nada, não pensa que isso é o cara sou eu, não da música do Roberto Carlos. O nome disso é obsessão. Você está num processo realmente obsessivo dessa relação. Então, se você não tem controle sobre, isso não é amor, isso é paixão. O amor, ele acalma e ele tranquiliza. A paixão, ela enlouquece. Então, se você está vivendo uma condição dessa, tenha cuidado. Procure se fortalecer na fé, utilize a oração, porque você está num processo realmente obsessivo. E o nome disso é paixão. O nome disso, você está, inclusive, subjugado a esse tipo de sentimento, se eu posso chamar assim. Então, lembra sempre, o amor, ele não nos tira a razão. O amor, ele não nos tira o bom senso. O amor, ele não nos tira a paz. Fora disso, é uma paixão que te devora e que pode, inclusive, fazer com que você venha a perder a sua encarnação. Parece algo assim simples, mas não é. É algo complexo, é patológico. E, inclusive, nós chegamos às vezes, a gente vê aqui o caso da Aurélia, ela está mandando matar a Flávia. Por quê? Porque ela quer ser atendida no seu capricho pessoal. E a gente viu aqui o Saul também dizendo assim, olha, eu te amo muito mais do que a minha própria vida. Ele está dizendo assim, ó, eu não consigo viver sem você. Então, essa história, eu não consigo viver sem você, isso não é amor, isso é obsessão, tá, gente? Sei que para mim é estar num plano inacessível, né? Flávia abriu desmesuradamente os olhos, serenos e tristonhos, tomada de penosa surpresa. Revidou corajosamente, triunfando da sua emoção. Senhor Saul, serenai vosso ânimo. Se me tendes tamanha afeição, deixai-me no caminho dos meus deveres, onde precisa conservar-se toda mulher ciosa da sua virtude e do seu nome. Calai, portanto, vossas emoções nesse sentido, porque o amor que me confessais não pode passar de um desejo violento e impuro. Impossível, senhora. Já fiz tudo para esquecer-vos. Tenho feito tudo o que era possível para afastar-me definitivamente de Roma.
desde o dia infausto em que vos vi pela primeira vez. Regressei para Massília decidido a nunca mais voltar. Porém, quanto mais me apartava da vossa presença, mais me enchia a alma de tédio e de amargura. Fixei-me aqui novamente, onde tenho vivido da minha desventura e das minhas tristes esperanças. Por mais de 10 anos, Senhora, tenho esperado pacientemente. Sempre tributei respeito às vossas indiscutíveis virtudes, aguardando que um dia vos cansasseis do esposo infiel que o destino colocou impiedosamente no vosso caminho. Agora, presinto que esgotastes o cálice das amarguras domésticas, porque não hesitastes em ceder ao afeto de Agripa. Desde que vos vi na companhia de um homem que não é o vosso marido, tremo de ciúmes, porque sinto que foste talhada apenas para mim. Ardo em zelos, Senhora, e todas as noites sonho intensamente com os vossos carinhos e com a doce ternura de vossas palavras, que me enchem a alma toda, como se de vós tão somente dependesse toda a felicidade da minha vida. Atendei aos apelos da minha afeição interminável. Não me façais esperar mais tempo, porque eu poderia morrer. Meus amigos, vocês conseguiram acompanhar a linha de raciocínio, o sentimento doentio de Saúde de Horas? Presta atenção, qualquer semelhança aí contigo já te dá dica, corre que você precisa de tratamento. Olha, ela já deu um fora nele, disse que é impossível, até mesmo, como ela disse assim, se me tendes tamanha afeição, deixai-me no caminho dos meus deveres, no qual precisa conservar-se toda mulher ciosa, ou seja, cuidadosa da sua virtude e do seu nome. Se verdadeiramente você tem afeição por mim, deixa cumprir o meu compromisso. A primeira chamada que ela dá. Aí ele diz, impossível, Senhora. Olha só a linha de raciocínio desse cidadão. Porque uma das características da obsessão é a monoideia. Já fiz tudo para esquecer-vos. Aí vai dizer, mas tia, eles não têm... Então, olha só, você vê que é um sentimento muito forte, que não é amor ainda, deveria ter sido sublimado, mas que ainda não sublimou, ainda é aquele desejo ardente. E, novamente, ele a encontra o quê? Casado. Isso aí é uma prova. É a prova. Que já lá atrás, já fizeram essa prova e tiraram 0. E aqui ela está conseguindo, ela está realizando, ela está sendo fiel, mas ele não conseguiu. Então, gente, às vezes a gente está repetindo a mesma história 2, 3, 4, 5 séculos. Toda vez que a gente encontra o fofo, ou toda vez que a gente reencontra a fofa, sai papoco, né, pipoco, seja lá o que for. E aí o que acontece? Vão repetir o mesmo erro. Então, a tia tem falado muito isso, nós temos estudado no livro Vida e Sexo. Se encontrou o fofo comprometido, sai de ré, que isso é confusão. Se encontrou a fofa comprometida, sai de ré, que isso é confusão. E esse sai de ré, sai rápido, porque você poderá perder a sua encarnação novamente. Se a ideia ficar permanente na tua cabeça, no teu pensamento, aquela ideia fixa, você não consegue pensar outra coisa, ora, peça força a Deus, nosso Pai, que Ele vai te ajudar, porque você está vivendo uma prova, você está vivendo uma experiência que você já está revivendo e que mesmo passando os séculos, você, ao encontrar aquela pessoa, volta a sentir todo aquele sentimento, toda aquela paixão. Então, olha só, tenho feito tudo o que era possível para afastar-me definitivamente de Roma, desde o dia infeliz em que vos vi pela primeira vez. Ele coloca o dia infeliz. Regressei para Massília, decidido a nunca mais voltar. Porém, quanto mais me apartava da vossa presença, mais se me enchia a alma de tédio e de amargura. Olha aí. Você vê paralela a isso o Agripa, que conseguiu sublimar. Flávia Lentulha ouvia-o agora entre surpreendida e aterrada.
quis levantar-se, mas faltou-lhe o ânimo preciso. Mesmo assim, teve a coragem necessária para responder-lhe, porque ele insinuou que ela está tendo um caso. Insinuou não, afirmou. Enganai-vos. Entre mim e Agripa existe apenas uma afeição santificada e pura, de irmãos que se identificam nas provações e nas lutas da vida. Não aceito as vossas insinuações acrimoniosas à vida particular de meu marido, porque, tenha ele a conduta que lhe aprouver na existência, eu devo ser a sentinela do seu lar e a honra do seu nome. Se puderes compreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais funda repugnância. Exclamou Saul com terrível tono. Deixar-vos? Nunca. Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca, nunca. Se puderdes compreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais profunda repugnância. E olha aí a ação obsessiva. Deixar-vos? Nunca. Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca, nunca. E avançando para a senhora indefesa, que se levantara num esforço supremo, abraçou-lhe o busto em ânsias apaixonada, retendo-a nos braços impossíveis por um rápido minuto. Saul, todavia, na sua excitação e terrível impulsividade, não teve ânimo para resistir à força sobre-humana com que a pobre senhora se defendeu naquele transe penoso para sua alma sensível. E perdeu a presa que se lhe escapou inopinadamente das mãos criminosas, rapidamente, descendo imediatamente aos seus aposentos, onde se recolheu, chorando as lágrimas da sua dignidade ofendida, mas evitando qualquer nota escandalosa sobre o incidente. Porque realmente é uma ofensa para a mulher, né? Mulher casada, a pessoa não respeitar, né? Só no dia seguinte, à noite, Plínio Severus regressou à casa, encontrando a esposa desalentada e abatida. E era até mesmo a conduta dela realmente, a conduta de se submeter àquela condição, mas de fazer a sua parte, respeitando o lar. Então parece assim que ela é um pouco tola, parece assim que ela sei lá, poderia fazer de outro jeito, mas meus irmãos, ela está escolhendo o caminho mais certo. Porque quem está arrumando encrenca não é ela, é o Plínio. Vamos ver aqui. Censurando-lhe a ausência na intimidade conjugal, o esposo infiel respondeu-lhe secamente. Mais uma cena de ciúmes? Bem sabes que isso é inútil. Esclareceu Flávia entre lágrimas. Plínio, meu querido, não se trata de ciúme, mas da justa defesa de nossa casa. E, em rápidas palavras, a desventurada criatura o pôs ao corrente de todos os fatos. Todavia, o oficial esboçou um sorriso de incredulidade, acentuando com certa indiferença. Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta para me reter na monotonia do ambiente doméstico, todo esforço é dispensável, porque Saul é o meu melhor amigo. Ainda ontem, quando me encontrava em sérias aperturas financeiras para resgatar algumas dívidas, foi ele que me emprestou 800.000 sestércios. Seria melhor, portanto, que prezasses mais alta honra do nosso nome, abandonando as tuas relações com Agripa, já excessivamente comentadas, para que eu alimente qualquer dúvida. Você vê então a frieza de Plínio. E ele afirma que ela está tendo um caso com o irmão. E assim falando, retirava-se novamente para os prazeres da vida noturna.
enquanto a consorte sofria, em silêncio, o seu inominável martírio moral, sentindo-se abandonada e incompreendida, sem qualquer esperança. Então, lembra lá atrás a gente dizia, por que a Lívia não fala? Por que a Lívia não fala? E aqui a gente tem a Flavinha que falou, e o cidadão achou que ela estava inventando tudo porque estava querendo provocar ciúmes. Alguns dias correram lentos, amargos e dolorosos. Flávia, dado o seu natural retraimento feminino, não teve coragem de confiar ao pai, já de si tão acabrunhado pelos golpes da vida, a sua enorme desdita. Agripa, observando-lhe o abatimento, buscava confortar-lhe o coração com generosas palavras, examinando as perspectivas de melhores dias no porvir. A pobre senhora, todavia, definhava a olhos vistos, sob o domínio das moléstias inexplicáveis que lhe dominavam os centros de força e sob a tortura íntima dos seus penosos segredos. Saúde de horas, como se tivesse todos os seus instintos assolados por aquele minuto em que tivera entre os braços impetuosos a mulher dos seus desejos impulsivos, jurava intimamente possuí-la a qualquer preço, enchendo-se dos mais terríveis propósitos de vingança contra o filho mais velho de Flamínio. Foi assim que continuou a frequentar o palácio do Aventino, tomado das intenções mais sinistras. Respeitando as antigas tradições da família Severus, que sempre fizera questão de proporcionar àquele liberto um perfeito tratamento de amigo íntimo, Públio Lentulus, embora a pouca simpatia que lhe inspirava, concedia-lhe o máximo de liberdade na sua residência, sem de leve suspeitar dos seus propósitos condenáveis. Agora, Saul não buscava a intimidade da família, nem procurava avistar-se, de modo algum, com a esposa de Plínio ou com o pai, conservando-se na companhia dos servos da casa ou permanecendo nos aposentos particulares de Agripa ou do irmão, que nunca lhe haviam negado a mais sincera confiança. Da sua permanência nas sombras, todavia, procurava observar os mínimos gestos do irmão mais velho de Plínio, que, atendendo à situação de abatimento de Flávia Lentúlia, se conservava horas a fio, muitas vezes, em companhia do velho senador, nos seus apartamentos privados, ora prolongando as suas tristes esperanças no futuro, com a possível compreensão do irmão, ora dando-lhe a conhecer os versos mais admirados da cidade, comentando-se fraternalmente as bagatelas encantadoras da vida social. Bagatelas aí, gente, de pouco valor. Diariamente, contudo, o sicofanta Saul procurava o marido de Flávia. Sicofanta, gente, nota da editora. Mentiroso. É o mentiroso. Aquele que delata ou presta informações falsas, acusador. Saul procurava o marido de Flávia para colocá-lo ao corrente de fatos injustificáveis e inverossímeis a respeito da vida íntima de sua mulher. Gente, inverossímeis, ou seja, que não parece verdadeiro, que não é verdadeiro. Plínio Severus dava todo o crédito irracional do falso amigo, afervorando cada vez mais sua dedicação a Aurélia, que lhe empolgava o coração, assediado e enceguecido pelas mais torpes tentações da vida material. Envenenado pelas intrigas criminosas e reiteradas de Saul, licenciara-se o oficial, de modo a realizar uma viagem às Galhas com a amante, por satisfazer-lhe caprichosos desejos há muito manifestados. Cenas do próximo capítulo. E assim, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estudo, o amparo da espiritualidade amiga em preparar esse ambiente, que nós possamos refletir nessas nossas fragilidades quando se fala de relação.
Um grande abraço da família EOS Manaus, um abraço da tia e que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar sempre.